Olá, alunos do sexto ano, tudo bem? Iremos iniciar a correção da semana 3 do Plano de Estudo Tutorado, a unidade temática Mundo do Trabalho, o tema do rural ao urbano, a transformação da paisagem. Sugiro que você abra sua apostila na página 53 para iniciarmos a correção. Atividade 1. Indique em seu caderno momentos marcantes da história da humanidade que contribuíram para a produção e transformação do espaço geográfico. Para responder à questão 1, basta você ir no texto A Transformação da Paisagem ao Longo da História, que está aí em sua apostila. Lá aponta vários aspectos importantes que ocorreram na transformação do espaço geográfico, à medida que o homem foi se evoluindo. E uma das primeiras descobertas, aqui como resposta, nós vamos dizer a descoberta do fogo pelo homem primitivo, porque esse homem vivia na era do Paleolítico, onde as condições climáticas eram muito severas, era muito fria. Então, ao descobrir o fogo, ajudou com que esse homem sobrevivesse mais às condições climáticas e ao meio em que ele vivia, né? Uma outra forma foi a domesticação de animais e o desenvolvimento de técnicas que permitiram o cultivo de grãos e sementes. Depois veio o surgimento das primeiras aldeias e as primeiras cidades. Por que essas aldeias e cidades começaram a surgir? Porque antes o homem era nômade, ele se deslocava de um lugar para outro em busca de alimento, a caça de animais. Quando o homem descobriu que ele podia plantar, que ele podia cultivar, que ele podia criar os seus animais, ele passou a ser sedentário, a fixar em uma só região e ali cultivar aquelas terras. Outra coisa foi o surgimento das primeiras fábricas, aí já foi no século XVIII, né? Lá na primeira Revolução Industrial na Inglaterra. As máquinas locomotivas a vapor surgiram aí, foi uma grande evolução do homem. E outro é o avanço das tecnologias de comunicação e transportes, aumentando a conexão entre os diversos lugares do mundo. Tudo isso ajudou na produção e transformação do espaço geográfico. Atividade 2. Converse com pessoas mais velhas da sua família ou da sua comunidade sobre inovações, técnicas, instrumentos, novas tecnologias, que na opinião delas mudou hábitos de vida ou atividades de trabalho. Procure conversar sobre o antes e o depois do uso das novas técnicas ou tecnologias, buscando identificar mudanças que aconteceram nos diversos lugares, como na moradia, na escola, na fábrica, nas lojas, etc. Registre a conversa no seu caderno. Essa é uma questão pessoal. Você pode entrevistar o seu avô, né? Alguém próximo, o seu vizinho, né? Para saber como eram antes e o depois. Nós percebemos que houve muitas modificações. Os meios de transportes, os meios de comunicações, as formas de trabalho. Houve muitas mudanças se você for analisar o passado com o presente. Como resposta, eu vou dar uma entrevista de um senhor morador aqui da zona rural de Alpinópolis. Ele vai dizer quais foram as modificações que ele presenciou desde a sua infância. Resposta: o município de Alpinópolis tornou-se independente de Nova Resende há 81 anos, no dia 17 de dezembro de 1938. Nasci e vivi na zona rural dessa cidade, desde criança até a minha fase adulta. Muitas transformações na paisagem e nas técnicas aconteceram. Como exemplo, os meios de comunicação. Era apenas o rádio. Era raridade quem tinha televisão na casa. Hoje, vemos que é comum o computador, o celular e a internet como principais meios de comunicações dos dias atuais. Minha mãe era professora e se chamava Adelaide Gonçalves de Castro. Ela dava aulas para mim e para várias outras crianças em uma casa velha na roça. A escola se chamava Barão do Rio Branco. Hoje
Temos várias escolas na cidade e existe o transporte que busca o estudante morador do campo e leva até a escola. Existia apenas um médico na cidade. Quando alguém ficava doente, o médico ia até a casa do enfermo. Os meios de transporte da época era cavalo ou carro de boi. Hoje temos várias construções nas cidades, escola, igrejas, praças e hospital. Houve modificações no campo também. Antes, na época da safra, apanhávamos café na mão. Havia poucas lavouras, mais árvores e rios mais limpos e maiores. Hoje, há maquinários e muitos instrumentos de trabalho no campo. Andávamos horas a pé para ir à igreja. As pessoas tinham mais tempo de visitar os vizinhos e amigos. As crianças brincavam mais. Era um tempo difícil, mas era um tempo bom. Atividade 3. Observe a imagem e responda. O que está sendo representado nessa imagem? E qual a sua importância para o ser humano atualmente? Cite exemplos. A imagem representa o fogo. A utilização do fogo é importante na atualidade, pois é fornecedor de conforto térmico, serve para cozinhar alimentos, fabricação de armas, fundição de materiais, metais, aço. Além disso, é fonte de calor para diversos tipos de máquinas térmicas. Atividade 3, letra B. Um dos fatos mais interessantes do Paleolítico foi o ser humano ter dominado o fogo. Responda quais são as principais funções do fogo para os homens desse período. No período paleolítico, de condições climáticas muito severas, a descoberta do fogo foi de muita importância, pois o homem passou a cozinhar seus alimentos, a usar o fogo como proteção para se defender de outros animais e também como forma de iluminação e aquecimento do frio em suas cavernas. Atividade 3, letra C. Indique 3 males causados pelo fogo produzido pelo homem hoje em dia e na sociedade. Resposta: a utilização do fogo como forma de agressão e violência ao ser humano e ao meio ambiente, como as queimadas, a poluição do ar e mortes de animais e pessoas. Atividade 4. Observe as fotografias e responda as perguntas em seu caderno. Extração de látex em 1874. Coleta de látex em Rondônia, 2019. Letra A. Explique por que a frase a seguir é falsa. Os povos originários não tinham técnicas para extração e defumação do látex. A frase "os povos originários não tinham técnicas para extração de defumação do látex" é falsa, pois existem documentos históricos que revelam que o látex era uma substância conhecida pelos indígenas. Povos originários são indígenas, também conhecidos como comunidades tradicionais. Então, dessa forma, os povos originários tinham suas técnicas de extração e defumação do látex das seringueiras. O látex é defumado para ser endurecido e transformado em bolas, chamadas pelas, que chegam a pesar até 40 quilos. Atualmente, existem muitas técnicas de produção da borracha industrialmente. Atividade 4, letra B. No trabalho de extração do látex, que técnicas são utilizadas pelo seringueiro? Para extrair o látex da seringueira, é feito vários cortes inclinados na árvore, que permite o escoamento da seiva, o líquido embranquecido de aspecto viscoso, que desemboca em pequenas canecas afixadas no tronco da árvore. Atividade 4, letra C. Explique de que forma o trabalho, a técnica e tecnologia se relacionam com a transformação das paisagens e do espaço geográfico. Cite exemplos que ilustrem sua resposta. Com o avanço das técnicas e tecnologias, o homem criou vários mecanismos para facilitar a manipulação dos elementos da natureza, transformando a paisagem natural em espaço geográfico. Exemplo: o uso de máquinas e equipamentos para facilitar o processo de exploração dos recursos naturais e o desenvolvimento da produção agropecuária.
a construção de fábricas para a produção de diversos produtos, o crescimento do espaço urbano que oferece diversos serviços à sociedade. Atividade 5. Observe a obra e responda. Ilustração aí de Tarsila do Amaral, Morro da Favela, em 1924. Atividade 5. Letra A. Pense no seu município e responda. Quais são as principais diferenças e semelhanças entre o meio urbano e o meio rural? Essa resposta também é uma resposta pessoal. Você vai responder de acordo com o município em que você mora no estado de Minas Gerais. Pode ser uma cidade histórica, pode ser uma cidade bastante desenvolvida, industrializada, pode ser uma pequena cidade, né? Aqui, como resposta, eu vou deixar a cidade de Alpinópolis. Resposta. No município de Alpinópolis, com aproximadamente 20 mil habitantes, o meio rural destaca-se a produção agropecuária com criação de gado e cultivo de café. Já no meio urbano, predomina-se as atividades do setor terciário, como escolas, hospitais, bancos e o comércio. A cidade apresenta pouco crescimento vertical e horizontal, com predominância de morros e vegetação verde em seu entorno. Atividade 5, letra B. Onde estão localizadas as igrejas? A maioria das igrejas católicas estão localizadas em praças no centro e nos bairros da cidade. Há presença também de igrejas evangélicas no meio urbano e na zona rural do município. Atividade 5, letra C. Quais e como são os espaços de convívio com outras pessoas? Os principais espaços de convívio entre as pessoas no município de Alpinópolis são nas igrejas, nas praças, escolas, bares e sorveterias. Atividade 5, letra D. Existe divisão de acordo com a posição social? No município de Alpinópolis, existem bairros de classe nobre e bairros mais periféricos. Porém, a população em geral são de pessoas simples que preservam os costumes, não havendo discriminação com relação à posição social. Bom, pessoal, espero ter ajudado vocês na correção desse PET. Aproveitem-se para se inscrever no canal, deixar o seu like e não perder as novas correções. Um grande abraço da professora Uelma Pereira. Fique com Deus.